Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. No livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amados irmãos e irmãs, em todos os exércitos do mundo, há aqueles soldados que lutaram pelo seu país. Os heróis de guerra recebem os seus prêmios ou as suas condecorações, uma medalha. Nós podemos ver que o exército dos Estados Unidos, eles têm os seus prêmios ou as suas condecorações, muitas vezes dadas, às vezes até mesmo pelo próprio presidente da República. A estrela de bronze, a estrela de prata para os heróis, o coração roxo ou o coração púrpura para aqueles que são feridos em combate. E a mais alta de todas as condecorações do Exército dos Estados Unidos é a Medalha de Honra do Congresso. Poucos são os heróis que receberam essa premiação. No Exército Alemão antigo, vemos a famosa Cruz de Ferro. Sim, geralmente aqueles que eram condecorados eram por reis, presidentes e outros mais. Irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela é especial, porque o nosso irmão Ademar, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. E hoje ele recebe a sua condecoração, o seu prêmio, o seu galardão. Recebe diretamente das mãos daquele que é o general dos generais, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o nosso Deus Todo-Poderoso. O seu prêmio, a coroa da vida. Ele foi chamado à presença de Deus. E ele já está recebendo de Deus a coroa da vida. Nossa singela homenagem a ele e a sua família. Esse texto retrata muito bem o que é o nosso irmão Ademar e o que foi a sua vida aqui na terra. Nosso irmão Ademar sempre esteve ligado aos militares. Foi soldado da aeronáutica, foi guarda e tinha passado no concurso e havia se tornado parte da guarda municipal da cidade de Mogi Guaçu. Todavia, ele foi chamado à presença de Deus. Mas foi o homem para a presença de Deus, fica o exemplo. Exemplo para nós, exemplo para mim, exemplo para os irmãos, exemplo para a família, exemplo para a mãe, exemplo para os irmãos, exemplo para os filhos, exemplo para a esposa, exemplo para os amigos. E esse texto retrata muito bem a vida do nosso irmão Ademar. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sabendo que o seu tempo aqui na terra era breve, ele vai dizer essas palavras. Ele sabia que logo ele iria terminar o seu combate aqui na terra
e ser chamado à presença de Deus, assim como foi o nosso irmão Ademar. Mas o mais importante é que ele estava certo de que ele havia combatido o bom combate. E como o apóstolo Paulo pôde combater esse bom combate? Que é o bom combate? O bom combate é a vida com Cristo. O bom combate é o testemunho de um cristão. O bom combate é a pregação da palavra de Deus. O bom combate é a nossa luta diária contra o nosso inimigo, o ladrão, o diabo que vem para matar, roubar e destruir. O bom combate é aquele que trava, revestindo-se da armadura de Deus, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito. É a nossa luta diária pelo evangelho, é a nossa luta diária para a nossa santificação, a nossa libertação do pecado, para que possamos servir a Deus com alegria. E o nosso irmão Ademar, ele foi aquele soldado de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo ao mesmo Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E ele foi um bom soldado de Cristo, todos nós sabemos muito bem. Sabemos que ele teve lá a sua vida, a sua luta no dia a dia, sempre dando exemplo, mas ele, antes de passar pela morte física, ele passou pelas águas, ele passou para a vida, porque antes de conhecer a morte, ele conheceu a vida, porque ele conheceu Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ele, nesse período em que ele se converteu ao Senhor, ele sempre foi um exemplo em todos os sentidos. Todos os seus amigos sabem muito bem quem foi o Ademar. Um exemplo de amigo, uma pessoa sempre cordial, sempre disposta a ajudar o próximo, com um coração enorme. Quem também viveu com o nosso irmão Ademar sabe que ele foi um guerreiro, lutando dia a dia pela sua família. Seus familiares sabem muito bem disso, mas principalmente a sua esposa, a quem ele amava, a Suzy, e os seus filhos, o Caio e a Lorena. Ele sempre lutou pela sua família, sempre trabalhando, labutando, porque afinal de contas a nossa luta é a luta pelo pão de cada dia. Como diz o poeta, a vida é luta, combate, que os fracos abate e os fortes só pode exaltar. Ele, como nós, teve uma vida de luta, uma vida de adversidades, mas ele venceu. E a sua última luta foi a sua luta contra o câncer. Ele, há 1 ano e meio, foi acometido dessa terrível enfermidade, mas ele lutou até o fim. E o que nós podemos observar nesse período em que nós acompanhamos a sua luta é que o nosso irmão Ademar, apesar das dores, apesar dos incômodos, do tratamento e da enfermidade, ele nunca esmoreceu, ele nunca deixou de sorrir, ele nunca deixou de agradecer a Deus, ele nunca deixou de proferir palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de fé e palavras de amor. Nunca vimos nos seus lábios palavras de blasfêmia, palavras de revolta, mas ele sempre animado e firme, sabendo que ele era um bom soldado de Cristo e ele seguia o grande general, o Senhor dos Exércitos. Por isso ele combateu o bom combate, uma luta ferrenha contra a enfermidade, mas uma luta que ele venceu, porque ele
de acordo com o apóstolo Paulo, ele completou a carreira. Paulo diz aqui: eu combati o bom combate, mas eu também completei a carreira. Ou seja, ele realizou a missão que Deus deu a ele. Qual a missão que Deus deu ao apóstolo Paulo? A missão de pregar o Evangelho. E como Paulo, que conheceu o Evangelho, conheceu Jesus ali naquele caminho de Damasco, ele que outrora fora perseguidor da igreja de Cristo, mas quando ele tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ali naquele caminho de Damasco, ele se converte e ele se torna um vaso escolhido de Deus para levar as boas novas a reis, príncipes e a todas as pessoas, judeus e gentios. E como ele fez, como ele combateu esse combate com brilhantismo. E ele completou a carreira, realizando 3 viagens missionárias e foi evangelizar a muitos, fundando várias igrejas, na Ásia e na Europa. Da mesma forma, o nosso irmão Ademar, ele também completou a sua carreira. Ele não teve uma vida longa, porque viveu cerca de 40 anos. Todavia, a sua vida foi uma vida exemplar, uma vida de grande qualidade, porque ele completou a sua carreira, ele realizou a sua missão, a missão que Deus confiou a ele aqui na terra, como pai, como esposo, como amigo, como cristão, como filho. E isso é que importa. O importante é que ele completou a sua carreira. Mas uma coisa é verdade, o apóstolo Paulo, falando aqui do bom combate, ele fala: eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo passou por várias adversidades, teve enfermidades, foi preso, foi perseguido, foi assolado até mesmo por falsos irmãos. Quanta luta esse homem travou no seu dia a dia. E ele não fracassou, e ele guardou a sua fé. E isso é que serve de exemplo para nós. O exemplo de Paulo, um exemplo de cristão. Ele próprio vai dizer que nós devemos ser seus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo. Deveríamos seguir o seu exemplo, assim como ele seguiu o exemplo de Cristo. Paulo deixou um exemplo grandioso, porque foi um exemplo de fé. Como ele viveu pela fé? A Bíblia fala, e o próprio apóstolo Paulo vai citar pelo menos 2 vezes esse texto de Abacuque, que o justo viverá pela fé. E ele viveu pela fé. Da mesma forma, podemos ver o nosso irmão Ademar. Nosso irmão Ademar foi um homem que guardou a sua fé. Quando nós íamos visitá-lo, nós vimos ali um homem de fé. Às vezes ele com dores, com incômodos, cheio de adversidades, mas ele sempre falando de fé, sempre falando de Deus, sempre falando de vitória, sempre falando de esperança. E isso é que fica na vida desse irmão, esse irmão tão precioso. Ele foi um exemplo de fé, e é isso que é importante na vida. Nós podemos perder tudo na vida, mas nunca podemos perder a fé. Todas as coisas são passageiras, mas só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que nós vemos na vida do nosso irmão Ademar, um homem de fé, um herói de fé. Por isso, ele está recebendo nesse exato momento o seu prêmio, a coroa da vida. Essa coroa é reservada àqueles que são os verdadeiros heróis, que travam as verdadeiras batalhas. Eles não estão em quartéis, mas estão na casa do Senhor. Eles são o templo do Espírito Santo. São os verdadeiros cristãos. Eles têm um prêmio que ninguém pode tirar. Uma medalha, um troféu. Ele pode ser roubado. Ele pode ser vendido, ele pode ser perdido, mas aquele que recebe o prêmio da soberana vocação, aquele que combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé, ele tem uma coroa, e essa coroa é a coroa da vida.
Essa coroa é reservada àqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E o nosso irmão Ademar, ele teve o seu nome escrito no livro da vida a partir do momento em que ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes nós não entendemos o porquê das tribulações, mas ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na aflição, ele aceitou e abraçou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não deixou o caminho. Por isso, o seu prêmio é a coroa da vida. Ele tem garantido essa coroa. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: quanto a mim está reservada a coroa da vida. Ele tinha certeza e convicção absoluta, assim como nós temos certeza da vida eterna, nossa e do nosso irmão Ademar. Ele está já na presença de Deus, recebendo o seu galardão. Deus já disse a ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo eterno. Não só ele, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala na última parte aqui. A mim está reservada a coroa da vida, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a volta do Senhor Jesus? Um dia Jesus voltará, e a volta dele está próximo, acontecerá em breve. Já estamos presenciando os sinais que antecedem a sua volta. Jesus Cristo, lá no princípio das dores, ao dizer em Mateus 24, a respeito dos fatos que irão acontecer antes da sua volta, ele fala de uma grande epidemia, e nós já estamos vivendo essa epidemia. Jesus voltará. Quando Jesus voltar, você estará preparado? Por isso, meu amado irmão, o que o exemplo do nosso irmão Ademar tem a falar a nós? O que a sua vida nos mostra? Ele nos mostra o exemplo e o caminho da fé. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa abrir o seu coração para Jesus entrar e fazer ali morada, para que você possa receber também esse prêmio, o prêmio da soberana vocação, a coroa da vida, a vida eterna. Esse é o tesouro precioso que Deus tem reservado a cada um de nós. Como o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se você tiver Jesus, você se tornará um bom soldado de Cristo e receberá no final da sua vida a coroa da vida. E é nisso que nós cremos. Por isso, essa singela homenagem ao nosso irmão Ademar não é um adeus, mas é um até breve, porque o crente verdadeiro não diz ao irmão adeus, mas diz até breve, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, a certeza de que todos nós um dia haveremos de encontrar com o nosso irmão Ademar, que foi primeiro, logo iremos para junto dele e para junto do nosso Deus Todo-Poderoso, recebermos a coroa da vida, vivermos na Nova Jerusalém. Ali não haverá pranto, não haverá luto, não haverá morte, não haverá dor, e Ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pastor eterno, o sol da justiça, haverá de enxergar nos nossos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém?